Fala pessoal, aqui é o professor Lucas, seu professor de Física aqui do Estratégia Vestibulares, com o nosso projeto de 100 dicas para você gabaritar Física. Dica de hoje, a dica de número 39, acerca da dilatação térmica da lâmina bimetálica. Direto, Lucas, dilatação térmica, como é que eu calculo? Tem 3 formas, uma para cada dimensão, que na verdade é o mesmo cálculo. Te explico. A variação de comprimento que um corpo tem, um corpo que tenha dimensões lineares, ou seja, um fio, por exemplo. Um fio você vai desprezar a dimensão superficial e também a volumétrica. Você imagina que ele seja um corpo unidimensional. Então, para corpos unidimensionais, a variação de comprimento é igual ao comprimento inicial vezes a variação pelo coeficiente de dilatação linear, alfa, vezes a variação de temperatura. Lucas, de onde vem isso? Ora, quando você aumenta a temperatura de um corpo, ele tende a aumentar o seu tamanho, sofrer uma dilatação. Da mesma forma, quando você diminui a temperatura de um corpo, é esperado que ele tenha uma diminuição no seu comprimento, uma contração. Beleza? Então, variação de comprimento em metros, assim como o comprimento inicial, o alfa, o coeficiente de dilatação linear em graus Celsius menos 1 e a variação de temperatura em graus Celsius. Lucas, e se eu não tiver um fio? Se eu tiver uma chapa metálica, por exemplo, uma chapa bem fina, aí eu vou considerar que está rolando uma dilatação superficial. E o que que muda? Ora, seguinte, a variação de superfície, a variação de área vai ser igual à área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. O que que mudou aí? O que mudou foi a tal do beta. Então, se antes eu tive o coeficiente de dilatação linear, agora tem que usar o coeficiente de dilatação superficial. Quando eu tenho uma dimensão só, eu tenho alfa. Quando eu tenho uma superfície, ou seja, uma área, eu tenho um plano, ou seja, uma forma bidimensional. Então, eu multiplico o meu alfa por 2. Assim como, quando eu tenho a dilatação volumétrica, muito comum aí a fluidos, muito comum a corpos maciços que vão cair nas suas questões, a variação de volume vai ser igual ao volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. E todos eles compartilham a mesma unidade. Mas o que é interessante você saber? Que o coeficiente de dilatação superficial beta ele é o dobro do coeficiente de dilatação linear alfa. Assim como o gama, o coeficiente de dilatação volumétrica de um corpo, ele vai ser o triplo do coeficiente de dilatação linear. E aí que está a maldade. A questão vai querer que você calcule, por exemplo, a dilatação volumétrica, a dilatação superficial de um corpo. E ele vai te dar o alfa, vai te dar o coeficiente de dilatação linear. Então é importante. Lembra de multiplicar por 2 ou por 3. Se você tiver, na verdade, uma dilatação superficial, multiplica por 2. Tem uma dilatação volumétrica, é um fluido, é um corpo maciço que seja, aí você multiplica por 3. Lembra disso? Lucas, e a tal da lâmina bimetálica? Antes dela, lembra, imagina então se você tivesse uma régua metálica, e você tivesse uma referência, ou seja, traçou uma linha, mas aqui ela está maciça, ela ainda existe material, e aqui você fez uma perfuração. Tanto a sua referência quanto a perfuração de mesmo diâmetro. Se eu dilatar aquilo ali, se eu aquecer essa chapa, o que a gente percebe? Que tanto a referência quanto a perfuração, elas vão dilatar de maneiras semelhantes, de maneiras proporcionais. Então, onde está perfurado, então vai continuar de mesmo tamanho? Não, ele vai se dilatar também, o diâmetro vai aumentar de maneira tal como se ele fosse um corpo maciço. Agora, a lâmina bimetálica, o que é isso? Imagina uma lâmina metálica, tem um metal A grudado e um metal B, por isso bimetálica. Só que o coeficiente de dilatação linear de um seja diferente do outro. Vamos imaginar, por exemplo, que o coeficiente de dilatação linear do A seja maior do que o coeficiente de dilatação linear do B. O que vai acontecer quando eu aquecer essa chapa? Ora, as duas vão se dilatar. Só que a que tiver coeficiente de dilatação linear maior, vai ter coeficiente de dilatação superficial e volumétrico também maior. O que vai acontecer é, aquela que tem coeficiente de dilatação maior vai tender a aumentar o seu tamanho mais do que a outra. Isso vai fazer com que a lâmina se entorte, se envergue, tenha a sua largura, seu comprimento alterado. Em que forma? Nessa forma aqui, ó. A lâmina tende a envergar na direção do corpo de menor coeficiente de dilatação. Imagina que o corpo de maior está tentando ir e o de menor está tentando segurar. Não vai não. E aí acaba acontecendo essa entorta, envergue, essa contração, essa forma, foge da linearidade. Tem esse tombamento que seja aí da lâmina bimetálica. Beleza, galera? Essa era a dica de hoje. Um grande abraço e valeu!